Olá, eu estou de volta e deixei de ter cor de cadáver. Mas isto também de passar tanto tempo fora e ter de ter preparado vídeos antes torna agora fazer um vídeo novamente uma coisa estranha. Falar para uma câmara, acho que perdi o hábito. Se viram o último vídeo, sabem que eu tive uns dias fora e logo a seguir fui outra vez para fora e por isso tive então mesmo muito tempo sem gravar vídeos e pronto, finalmente estou aqui a gravar um novo para vocês. Também vou publicar uma espécie de travel diary como o último sobre a segunda férias, mas vou primeiro para outros vídeos, pelo menos dois, que é para não ser sempre a mesma coisa seguida, estão a perceber, assim intercalo um bocado os temas. Então, como podem ver pelo título, eu vou finalmente partilhar os meus truques para deixar as minhas pestanas no seu potencial máximo e eu decidi partilhar isto porque muitas meninas e mesmo pessoas que me conhecem às vezes vêm ter comigo e perguntam se eu estou a usar pestanas falsas, se as pestanas são mesmo minhas, são naturais e não sei o quê, então achei que se calhar estes truques resultam bem e se calhar podem resultar bem com vocês também, para poderem obter umas pestanas grandalhonas, mesmo que chamem a atenção e que definam os vossos olhos, sem terem de utilizar pestanas falsas. Eu, por exemplo, é super raro utilizar pestanas falsas, eu tenho tipo um par e usei-os uma vez. Como também podem ver pelo título, hoje tenho um anúncio fantástico para vos fazer. Como alguns de vocês sabem, este ano foi o ano que eu finalmente decidi dedicar-me ao YouTube e isso tudo se formalizou ainda mais com a criação deste novo canal. Devido a isso, acabei por ser convidada para participar numa espécie de projeto entre youtubers, somos 5 ao todo, onde cada um vai publicar vários vídeos num canal em conjunto. Esse canal chama-se O Agitar da Moda e vamos então ser 5 no total, ou seja, eu tenho mais 4 youtubers a fazerem os projetos comigo e o projeto vai ter início no dia 7 de outubro, por isso eu vou deixar o link do canal em baixo, já temos lá algumas pessoas a começar a juntar-se para esperarem o que é que vai sair dali. Por isso, se estiverem curiosos a saber quem é que vai estar por trás disto a fazer o projeto comigo e para ver aquilo que nós vamos partilhar com vocês, não se esqueçam de subscrever desde já para estarem atentos ao lançamento de todo o projeto e pronto, e é isso. Já agora, digam-me nos comentários se foram subscrever ao canal e se estão curiosos para saber o que é que vai estar lá naquele projeto. Pronto, e passando agora ao tema de hoje, vamos lá mostrar-vos como é que eu passo disto, de umas pestanas que parecem inexistentes e fininhas e sem vida, a isto que parece que apliquei umas pestanas grandalhonas falsas ou que têm extensões de pestanas e que dão um ar completamente diferente a todo o look. Vamos a isto. Então, a primeira coisa que eu quero referir é o Curvex. Eu pessoalmente sou uma exceção rara que não precisa do Curvex para nada, porque as minhas pestanas são naturalmente muito curvadas e se eu usar o Curvex elas vão caracolar para dentro e vão parecer mais pequenas do que o que são por causa disso. Mas se as vossas pestanas forem a direito ou inclinadas ligeiramente para cima, mas forem retas, uma maneira de vocês parecerem que têm pestanas mais longas é utilizarem o Curvex para as curvarem para cima. E o Curvex é muito fácil de utilizar, só têm de encaixar nos vossos olhos e irem apertando ao longo das vossas pestanas até elas estarem curvadas da forma que vocês preferem. Isto deve ser sempre o primeiro passo, que é para manterem o vosso Curvex limpo, higiênico e depois torna-se mais fácil também de aplicar o rímel após elas já estarem no sítio. Ao invés de que se fizerem ao contrário vão acabar por criar grumos com o rímel e colar as pestanas e isso não fica muito bonito. O segundo passo eu comecei a fazê-lo há uns meses e agora considero totalmente essencial e não dispenso por nada, que é utilizarem um sérum de pestanas. Este aqui é um sérum que tem argan oil e tem mesmo várias funções, entre elas hidratar as vossas pestanas e estimularem o crescimento delas. Eu, como já tenho umas pestanas longas, não posso dizer que não tenho uma diferença muito grande no crescimento, mas notei no fortalecimento das minhas pestanas. A base delas principalmente tornou-se muito mais espessa e acho que também me cresceram mais algumas. Eu tinha uma falha aqui, já desde pequena, que nunca voltou a crescer e claro que não se nota muito, mas desde que comecei a utilizar isto disfarçou ainda mais, porque começou a ter mais volume de pestanas à volta da falha e então é quase como se elas estivessem a cobrir o espaço, entendeu? Este sérum tinha uma coisa boa, que para além de ser um sérum pode ser utilizado como um primer de pestanas. Ora, se vocês têm as pestanas fraquinhas, eu aconselho-vos vivamente a utilizarem um primer para as protegerem da maquilhagem. E também, como aos outros tipos de primer, vai ajudar para as vossas pestanas para terem uma adesão melhor ao produto que vão aplicar sobre elas e fazer durar muito mais e tudo isso, por isso este sérum é fantástico e é super baratinho, por isso eu vou deixar o link em baixo para se quiserem ver. Então o que eu faço? Eu aplico normalmente este sérum todas as noites ao fazer o meu tratamento de rosto, aliás vocês viram a minha rotina de pele de noite, está lá incluído. E quando quero ter umas pestanas extra, aplico também como primer, porque ele acaba por endurecer um bocadinho e engrossá-las com o produto.
Então eu aplico em todas as pestanas, na parte da frente e na parte de trás, para ter a certeza que toda a pestana está coberta com o produto, e aplico também nas de baixo. E como podem ver, quando se aplica ele é branco, e pode dizer mesmo que quando é que ele é absorvido pelas pestanas, porque ele desaparece depois, e isso é bom, é sinal que realmente as nossas pestanas estão a gostar do produto e estão a ser hidratadas por ele. A seguir, outro truque que eu já utilizo há imenso tempo e que provavelmente se calhar vocês já conhecem, é usarem dois tipos de rímels diferentes. Eu gosto de utilizar sempre um mais específico para volume e um mais específico para alongamento, deste modo que combino os dois e tenho as duas propriedades de uma vez. E utilizar as duas máscaras diferentes por algum motivo cria um efeito muito melhor do que se usarem a mesma, não sei porquê, mas cria. Então, o que eu gosto de fazer é aplicar primeiro a máscara de volume para criar mais volume, principalmente na base das pestanas, e aplico uma camada generosa, digamos assim, espalho bem e não me preocupo ainda muito em separar as pestanas, porque a seguir com o outro rímel irei fazê-lo melhor. Depois aplico então a máscara de alongamento, e aqui então vou preocupar-me em separar melhor as pestanas. Aplico umas duas camadas, uma e meia, digamos assim, porque primeiro aplico para pôr o produto, depois deixo secar um bocadinho para as separar melhor, e aplico ainda nas pestanas de baixo uma camada. Como podem ver, apenas este truque serve perfeitamente para o dia a dia, porque já cria um efeito fabuloso, e eu já testei este truque com vários tipos de máscaras diferentes e resulta sempre, por isso, pelo menos se misturarem uma de volume com uma de alongamento, vai funcionar muito bem. Depois disto, um truque que eu costumo fazer sempre, e até costumo fazer antes de aplicar o rímel, que é para ter a certeza que não despentei as minhas pestanas novamente, mas pronto, é um extra que nem toda a gente pode precisar de fazer, por isso decidi incluí-lo a seguir ao rímel, entendem? Não é o truque mais importante, digamos assim. E este truque é aplicar um lápis preto na linha d'água superior. Isto vai fazer o quê? Muitas de nós, quando temos os olhos abertos, nota-se um bocadinho da linha d'água, principalmente no canto externo. Vai criar quase como um espaço entre as nossas pestanas e vai parecer que nós não temos umas pestanas tão preenchidas. E isto vai tornar a linha d'água preta, ou seja, vai disfarçar isso, vai dar mais definição no olho e vai fazer parecer com que temos muito mais volume de pestanas, o que é fantástico. E por fim, o último truque. É um truque que eu acho que se calhar a maioria de vocês não conhece, mas eu já o descobri há uns aninhos e utilizei imenso, principalmente em looks mais carregados, e realmente funciona na perfeição. E mais, este era um truque que o maquilhador ou maquilhadora da Marilyn Monroe utilizava nos olhos dela. E vocês sabem que ela era a rainha das pestanas grandes, por isso sabem que este é um daqueles que não falha. Então, basicamente o truque é um bocado parecido com o anterior, mas vamos criar esse efeito nas pestanas de baixo com um extrazinho. Para criarmos o efeito de mais volume nas pestanas de baixo, eu gosto de utilizar um pincel angular pequenino e uma sombra preta, que seja mesmo preta, e aplicar mesmo junto à linha das pestanas. Isto também deve ser feito antes de aplicar o rímel, também para não se espentearem, mas pronto, é um extra e novamente quis mostrar depois das partes principais, digamos assim. Isto vai criar exatamente o mesmo efeito que queria na parte de cima, mas se vocês utilizassem um lápis preto na linha d'água de baixo, ia fechar-vos o olhar e ia-se notar ainda mais os espacinhos na linha das pestanas. Enquanto se aplicarem sombra preta exatamente na linha das pestanas, vai abrir-vos mais o olhar, defini-lo e então vai preencher aqueles espacinhos que ficam e criar mais volume. O extrazinho fantástico é o que é que faziam nos olhos da Marilyn Monroe. No canto inferior externo criavam quase que um mini eyelinerzinho invertido, e isto parece estúpido e se calhar parece que fica sem ser natural, mas depois vocês experimentarem vão ver, cria um efeito brutal, principalmente ao vivo, que é, ao criarem essa linhinha fininha, essa wing, digamos assim, invertida, mesmo fininha, e depois unirem novamente à linha que criaram na base das pestanas, vai criar um efeito de sombra. E o que é que este efeito de sombra faz? Criar a ilusão de que as nossas pestanas são tão grandes que criam sombra nos nossos olhos e faz-las parecerem ainda maiores e fica super natural e é brutal, a sério, resulta mesmo bem. Se nunca experimentaram este truque, experimentem, principalmente se fizerem um look mais elaborado. E pronto, estes são os meus truquezinhos. Claro que há mais alguns, mas quando são aqueles truques super complicados e podem até fazer mal ou alergia nos olhos e tudo mais, eu corto com isso. Estes aqui são completamente seguros, até porque é tudo produtos que é suposto utilizarem nos olhos, e ao formarem estes espaços vão ter umas pestanas mesmo grandes, a parecerem artificiais, enquanto não são, são vossas. E pronto, por hoje é isto, espero que tenham gostado. Digam-me então o que acham, se acham que as minhas pestanas ficam melhores com estes truques. Se não conhecem algum destes truques
E já os comentários vocês digam o que é que acharam, se resultou convosco também. E claro, se gostaram do vídeo e ainda não subscreveram, subscrevam, temos vídeos novos todas as semanas. Se gostaram também deixem o vosso gosto. Não se esqueçam então de subscrever também ao canal do Hoje Guitarra da Moda. Vai já ser então em 7 de outubro que eu vou estar por lá com outras meninas a fazer um projeto fantástico. E pronto, por hoje é tudo. Alguma sugestão que tenham para outro vídeo, digam e eu posso tentar fazer. Então, beijinhos e até à próxima semana!